Metrópole, caos, Melissa de Sá. O que era a realidade? A pergunta metropolitana fundamental. A realidade era tangível. A fantasia trazia consigo as sombras e a mente doente. Separar aquilo que é palpável do que não é, traçar a linha entre o real e o imaginado. Isso significava ser metropolitano. No entanto, nada racional parecia fazer parte de sua vida agora. A realidade se desfizera num piscar de olhos. Colocou as balas no tambor da arma devagar, ouvindo o clique-claque de metal contra metal. Levantou o braço e colocou o olho na mira com as mãos sem tremer. Atirou sem nem pensar, como se o tiro fosse parte de sua própria respiração. Argório não gritou quando a bala entrou em seu peito, ensopando de sangue escuro a camisa que um dia fora branca. Aqueles olhos vazios já não diziam mais nada para ela. Atirou de novo, e de novo, e de novo. Andressa! Gritou uma voz atrás de si. Descanse agora. A garota saiu do torpor com o coração acelerado, virando-se para o instrutor. Só então percebeu que sua blusa estava empapada de suor gelado. Sim, disse, voltando os olhos para o alvo. Apenas um alvo. Não havia ninguém ali. A arma estava leve em sua mão. Tinha disparado 6 vezes. Um desperdício de munição, observou Marak. Se fosse uma pessoa, você já teria acertado na primeira. A imagem de uma ferida aberta vertendo sangue inundou mais uma vez a mente de Andressa, que balançou a cabeça, incomodada. Desperdício é um luxo que não temos nessas bases, disse o instrutor. O seu treinamento é importante, mas também deve ser a ideia de que não estamos aqui para leviandades. Você tem um tiro preciso, Andressa. Confie nele. A garota agradeceu com um sinal contido de cabeça e se sentou num banco, bebendo água de um cantil. O peso da cota de treinamento diário estava cobrando seu preço naquela hora da tarde. Cansada, ela prendeu os cabelos com um nó na nuca, a mão esquerda passando de leve sob a cicatriz em seu rosto. O corte já fechara depois de tantos meses, mas a pele alta e escura que ficara em seu lugar sempre a deixava nervosa. É apenas um queloide, uma marca que surge após o processo de cicatrização. Normal, mas toda vez que olhava em um dos espelhos embaçados da base, sentia-se aflita. Aquela era a sua marca, Marak sempre dizia. Mas era muito mais. Bebendo mais um gole da água calcária, Andressa se levantou, pegou a arma e voltou a praticar. Não pôde deixar de pensar que aquele tiro estaria explodindo a cabeça de Argório. A movimentação na base se intensificou no fim da tarde. Havia rumores de que um grupo importante chegaria em breve, dentre seus integrantes, o próprio comando. Andressa tinha pouca paciência para aquele tipo de atitude. Preferia encontrar alguma atividade para fazer no pátio ou mesmo ficar no dormitório. Odiava os olhares condescendentes que lhe reservavam um misto de medo e assombro. Ela fora criada por Argório, afinal, o monstro horrendo do deserto, e nunca seria como eles. Em algum lugar daquela base, talvez alguns metros mais abaixo do solo, Argório apodrecia numa cela. Ouvira dizer que só tinha uma cadeira para se sentar e que a ração que lhe serviam levava cuspes como tempero. Aqueles rumores passeavam por seu coração sem que ela se rendesse às ditas súplicas do antigo tutor para vê-la. Andressa não conseguia se imaginar descendo as escadas para ir falar com aquele que lhe tirara tudo. Arrastada pelo deserto num carro barulhento e depois deitada numa cama suja, esperando a ferida em seu rosto se fechar,
Andressa tivera tempo para analisar os responsáveis por sua miséria. Um deles era o prisioneiro mais importante de Terra de Fogo. Imaginara conversas inteiras com Argório. Como pôde fazer isso comigo? Ela frequentemente clamava naqueles diálogos imaginários, algumas vezes em meio a soluços, outras apontando uma arma para a cabeça dele, um gatilho frágil sob seu dedo indicador. Andressa tinha chorado todas as lágrimas, mas elas não lavavam o fato de ter ido dormir apenas um dia depois de uma rotina metropolitana exemplar, entre conversas animadas com sua amiga Elise e olhares trocados com Derek no corredor, e acordar sendo esfaqueada. Argório sempre lhe falara para esperar o inusitado e deixar a mente aberta ao que seria possível. Mas aquilo não era o possível. Era o real. Nada do que os metropolitanos disseram. O pátio se encheu de curiosos quando o grupo principal desceu as escadas do túnel. Andressa não precisou de muito tempo para identificar Dembra entre eles. Não era um homem alto ou especialmente forte. Tinha a pele morena, um pescoço longo e cabelos escuros mal cortados. Já o tinha visto outras vezes em Terra de Fogo, entre uma missão e outra, supervisionando treinamentos, dando ordens a despenseiros ou checando a produção de armas. Se não tivesse ouvido todos os relatos, não diria que aquele era o temível Dembra. Marak lhe contara as histórias que depois foram floreadas pelos companheiros no refeitório. Ele era a resistência contra a metrópole, responsável por vários ataques contra a cidade. Organizaram um grupo para acolher aqueles que foram vítimas de Argório e entendia seu sofrimento. Ele trouxe o desgraçado para nós, disse uma velha no dormitório, uma vez, sorrindo enquanto alisava as bochechas com os cotos que tinha no lugar de braços. Ele sabe da vingança, o Dembra, sabe como a traição corrói. Andressa desceu para o refeitório. Gostava de se sentir útil. Costumava ajudar na limpeza por ali e era quase sempre bem-vinda num local onde o trabalho era muito e os ajudantes escassos. Quase fazia com que a cicatriz que lhe desfigurava o rosto a tornasse parte daquele grupo de pessoas quebradas. Quase. Pegou um pano encardido no balcão e começou a limpar as mesas. Ao fundo, conseguia ouvir algumas vozes cochichando enquanto sentia que era observada. A sensação não era nova e tentou ignorá-la o melhor que pôde enquanto esfregava as manchas de caldo e de mingau velho. É ela? Perguntou uma voz grave. É, sim, senhor. Andressa virou o rosto, tentando se concentrar no trabalho, mas era como se a marca em seu rosto queimasse, sua identidade exposta onde quer que fosse. Estou pronto. Traga até o centro de comando. Andressa sentiu o estômago afundar quando Marak tocou-lhe o braço, chamando-a com um olhar nervoso. Centro de comando. O instrutor pareceu ler o terror em seus olhos e balançou a cabeça numa negativa. Andressa apenas fez silêncio ao seguir seu treinador pelos corredores escuros de Terra de Fogo. Quando a deixou na sala do comando, Marak não disse nada, apenas lhe deu as costas e fechou a porta. Dembra estava encostado na parede de metal frio, amolando um canivete. Soube que escolheu o nome Andressa, ele disse, finalmente. Sim, senhor, confirmou a garota, olhando para a faca de amolar, subindo e descendo. É um bom nome. Ela não respondeu. Entendo porque não quero usar o nome que aquele monstro usava. Nomes carregam muito de nós, falou Dembra, tirando o olhar do canivete e encarando-a pela primeira vez. Eu bem sei como é escolher um nome para si, encontrar um novo significado para o que queremos ser. Sim, senhor. Não sabia exatamente o que ele queria que ela dissesse. Em todos aqueles meses, nunca tinha ido até a sala do comando. Ficara na enfermaria um bom tempo, fora interrogada várias vezes em salinhas escuras, passara para o dormitório e para o pátio de treinamento.
Já tinha convencido a si mesma de que talvez o comando a tivesse deixado viver por pena. Não estive muito tempo na base nos últimos meses, continuou o outro, agora se aproximando dela a passos lentos. Sempre fora em missões, e quando estive aqui por mais tempo, você estava doente. Tive uma infecção, explicou Andressa, tocando o rosto sem perceber. Espero que entenda. Denra parou a uns 5 passos dela. Porque fazemos as coisas como fazemos. Não damos segundas chances em terra de fogo. Não cometemos erros. Sim, senhor. Ele ficou quieto alguns instantes, estudando o rosto dela. A pedra de amolar numa mão, o canivete na outra. Sentiu os dedos das mãos formigarem levemente. Você se lembra da sua mãe? A pergunta pegou de surpresa e Andressa franziu a testa, confusa, esquecendo-se do protocolo, enquanto um silêncio pairava desconfortável na sala. A garota observou que o comando parecia ansioso, quase tenso, genuinamente esperando uma resposta sua. Ela morreu quando eu era muito pequena, começou a garota. Não me lembro dela. Morreu em um acidente de trabalho. Eu sinto muito, disse o comando numa voz ainda mais grave que a habitual. Andressa não soube o que responder. Nunca estivera de luto por sua mãe. Ela era apenas uma ideia de sua origem. Soube que não quis ir falar com Argório, mesmo que ele tenha implorado inúmeras vezes. Derma falou de forma mais descontraída, agora colocando os objetos cortantes em cima da mesa. Por quê? Por que eu iria falar com ele depois de tudo que aconteceu? Explicações, curiosidade. Dembra se apoiou em cima da mesa agora, as duas mãos no tampo. Não há o que explicar. Ele me usou num experimento desprezível durante 15 anos. Ele controlou minha vida, me transformou num rato de laboratório. Um sentimento compartilhado por várias pessoas aqui, devo dizer. Não, senhor. Andressa não conseguiu friar a língua. Nenhuma das pessoas aqui foi criada por ele como um membro da família. Nenhuma delas foi enganada e usada como eu fui. Foi um jogo cruel. Ela tinha cruzado uma linha. Sabia. Marak a instruíra sobre como as coisas eram feitas naquele lugar e quão instável era a posição de Andressa ali. Hierarquia era tudo em terra de fogo. E lá estava ela, cara a cara com Denvra, contradizendo o que ele dizia. O que ele faria agora? A mandaria embora? A jogaria numa das celas lá embaixo? Esbofetearia seu rosto mutilado? Uma expressão estranha se abriu no rosto do comando. Se ele não tivesse olhos tão cruéis, Andressa diria que era diversão. Você o odeia? Ele perguntou. Pensei que os metropolitanos estivessem acima do ódio. Nada está acima do ódio. As palavras saíram duras e, para a surpresa de Andressa, Dembra soltou uma risada, rouca e entrecortada, com a língua para fora. Não sabia dizer se ele estava feliz, com raiva ou apenas louco. Tenho notícias para você, Andressa. Na nossa última missão, contatamos os patrulheiros do deserto. Eles são um grupo independente que vigia aqueles que atravessam as bases, falou ela com confiança. Marak te ensinou bem. Pois então, alguns patrulheiros nos contaram sobre uma garota viajando sozinha. Ela vive dos postos de abastecimento das bases de Morana e ninguém sabe como ela encontra as localizações. Ficou uns 2 meses na base em vista alta e depois foi embora. Uma garota de cabelos claros, proscrita de metrópole. Parece familiar? Dembra a encarou com severidade, mas Andressa sustentou seu olhar por um longo tempo, até que ele finalmente disse: Posso mandar um grupo buscá-la. Afinal de contas, ela é sua irmã. A palavra pareceu um tiro disparado dentro da sala. Irmã? É isso que você diz? Minha irmã? Andressa demorou a perceber que estava tremendo. Quando Marak e Feslo me tiraram daquele laboratório, levaram também todas as evidências. Os diários de Argório, os computadores, os vídeos de segurança.
Eu vi tudo, várias e várias vezes. E sabe qual é a pior parte? Algumas horas antes de Feslo me encontrar para arrancar um pedaço do meu rosto, minha irmã me encontrou. Ela leu os diários, descobriu tudo, ficou bastante tempo lá chorando. E sabe o que ela fez? Foi embora. Apenas foi embora, me deixando desacordada numa maca para sabe-se o que poderia acontecer. Eu poderia ter morrido, poderia ter apodrecido naquele lugar sem que ninguém nunca me encontrasse. Mas veja só, ela me deixou para trás, para ter a cara mutilada, para ser arrastada pelo deserto, para quase morrer, para encarar a verdade sozinha. Irmã? Ela não é minha irmã, ela é a outra. Então você a odeia também? Mais do que você pode imaginar. Alguém bateu à porta de metal e Dembra se virou, irritado. Senhor, falou o homem do outro lado. Agora não, rechaçou Dembra, segurando o canivete com força. Senhor, insistiu o outro, entreabrindo a porta. Andressa podia perceber que a voz dele tremia. Um dos nossos agentes voltou de Metrópole. É urgente, senhor. Continuaremos essa conversa mais tarde, falou Dembra, fazendo sinal de que era hora de sair dali depressa. Quando passou pela porta, Andressa viu que o homem que agora entrava estava com o rosto e os braços completamente arranhados. Não havia animais em terra de fogo. Pelo menos não os de quatro patas.